10 músicas censuradas no Brasil durante a ditadura militar e os motivos. A ditadura militar, instaurada em 1964 e estendida até 1985, foi marcada não apenas pela repressão política, mas também pelo controle rígido da produção cultural. A censura tornou-se um dos principais instrumentos de controle social, atingindo jornais, peças teatrais, novelas, livros e, de modo muito especial, a música popular brasileira. Os censores vinculados ao Departamento de Ordem Política e Social DOPS e ao Serviço Nacional de Informações SNI agiam com rigor diante de qualquer canção que pudesse ser interpretada como crítica ao regime, incitação à liberdade, estímulo à organização popular ou até como ameaça à moral e aos bons costumes. A seguir, este vídeo apresenta 10 músicas que sofreram censura durante a ditadura militar no Brasil, detalhando os motivos, interpretações dos censores e o impacto cultural de cada caso. 1. Para não dizer que não falei das flores. Geraldo Vandré, 1968. Talvez o caso mais emblemático da música censurada no Brasil, conhecida também como Caminhando. Essa canção foi apresentada no Festival Internacional da Canção em 1968, a qual conquistou o público com sua letra que convocava a resistência e a luta coletiva. Trechos como Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Eram vistos como um chamado à ação direta contra o regime. Para os censores, a música representava uma incitação à rebelião popular e um ataque explícito à passividade que o governo tentava impor. O resultado foi imediato. Vandré foi perseguido e a canção proibida em rádios e discos recolhidos. O compositor acabou se exilando na América Latina e depois na Europa. Ainda assim, a música circulava em rodas clandestinas e tornou-se hino da resistência à ditadura. 2. Apesar de Você, Chico Buarque, 1970, Chico Buarque foi um dos artistas mais visados pelos censores. Apesar de Você, composta em 1970, parecia, à primeira vista, uma canção de amor. No entanto, a sutileza escondia uma crítica direta ao autoritarismo. O Você do título foi interpretado pelos censores como uma referência metafórica ao governo militar. Versos como Hoje você é quem manda. Falou, está falado, não tem discussão, e apesar de Você, amanhã há de ser outro dia, foram entendidos como afronta direta ao regime. Lançada em compacto, vendeu mais de 100 mil cópias rapidamente, mas logo foi retirada de circulação e proibida. O episódio mostrou o quanto a censura se sentia ameaçada mesmo por críticas disfarçadas. A canção voltou a ser liberada apenas no processo de abertura política no final da década de 1970. 3. Cálice. Chico Buarque e Gilberto Gil, 1973. Cálice é outro exemplo notório da engenhosidade dos compositores diante da repressão. O título joga com o duplo sentido, entre o cálice do vinho e o imperativo cálice. A música, marcada pelo refrão Pai, afasta de mim esse cálice, remete ao sofrimento e à opressão vividos sob a ditadura. O pedido de silêncio, imposto pelo regime, ecoa em toda a letra. Chico e Gil tentaram estrear a canção em 1973, mas tiveram os microfones cortados no Festival da Fonogram, em São Paulo. Os censores proibiram a execução pública, considerando a obra um protesto disfarçado contra a repressão e a censura. Mesmo sem circular oficialmente por anos, Cálice tornou-se símbolo da luta contra o silêncio forçado. 4. Cálice de Vinho. Taiguara, década de 1970. Taiguara foi, possivelmente, o cantor mais perseguido pela censura no Brasil. De suas mais de 200 composições, mais de 60 foram proibidas. Entre elas, Cálice de Vinho, que trazia metáforas interpretadas como convocação à liberdade e denúncia da repressão. Taiguara acabou sendo obrigado ao exílio, passando por países como Inglaterra e Moçambique. Seu caso ilustra como a censura não era apenas contra uma canção isolada, mas contra a própria obra do artista, marcada por forte consciência social. 5. Mosca na Sopa. Raul Seixas, 1973. Raul Seixas, com seu estilo irreverente, também enfrentou a repressão. Mosca na Sopa incomodou os censores porque foi interpretada como uma metáfora de resistência popular. A mosca representaria o povo, incômodo e insistente, impossível de eliminar, por mais que a elite ou o regime tentassem. A letra repetitiva e debochada foi vista como desacato e provocação. E a canção chegou a ser vetada em algumas rádios. Raul, no entanto, escapava parcialmente da censura ao revestir suas críticas de ironia e surrealismo. Ainda assim, teve problemas sérios quando se aproximou de Paulo Coelho para compor músicas de teor místico-político, como no projeto da Sociedade Alternativa. 6. É proibido proibir.
Caetano Veloso, 1968. Caetano compôs essa música em plena efervescência do tropicalismo. O título já era suficiente para irritar o regime, que baseava sua existência no controle e na proibição. Apresentada no Festival Internacional da Canção, em 1968, a canção foi recebida com vaias por parte do público conservador, mas também com entusiasmo pelos jovens que ansiavam por liberdade. Para os censores, a obra representava uma afronta à ordem, um slogan anarquista. O resultado foi a perseguição a Caetano e sua posterior prisão e exílio ao lado de Gilberto Gil, em 1969. 7. O Bêbado e a Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc, 1979. Essa canção, eternizada na voz de Elis Regina, tornou-se hino da campanha pela anistia aos exilados e perseguidos políticos. A letra fazia referência a figuras como o irmão do Enfio, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, exilado, e ao sofrimento dos que aguardavam o retorno dos banidos. Embora lançada em 1979, quando a abertura já estava em curso, a música sofreu resistência inicial e foi monitorada pelos órgãos de censura, justamente porque dava voz ao movimento pela anistia. O refrão, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, passou a simbolizar a confiança no fim da ditadura. 8. Comportamento geral, Gonzaguinha, 1973. Filho de Luiz Gonzaga, Gonzaguinha herdou o talento musical e a coragem de enfrentar o regime. Comportamento geral ironiza o conformismo imposto pelo governo, incentivando uma postura dócil, submissa e alienada. Versos como você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado, era uma crítica sarcástica à repressão. Os censores, porém, não admitiram a ironia e consideraram a canção como ofensa à moral e às autoridades, proibindo-a imediatamente. Gonzaguinha ficou marcado como um dos artistas mais combativos do período. 9. Pesadelo, Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Composta em 1972, a canção Pesadelo reflete o clima sufocante da ditadura. O refrão "você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto" simboliza a persistência da criação artística diante da censura e da repressão. Os censores interpretaram a letra como incitação à resistência política e proibiram sua execução. Mesmo vetada, a música circulou em apresentações alternativas e se tornou símbolo da luta contra a opressão cultural. Sua força está no jogo entre repressão e resiliência, espelhando a realidade dos artistas e intelectuais da época. 10 Pra Frente Brasil, Miguel Gustavo, 1970. Curiosamente, até músicas de exaltação ao país foram alvo de censura. Pra Frente Brasil, composta para a Copa do Mundo de 1970, inicialmente serviu como propaganda do regime, transmitindo a euforia nacionalista do Brasil. Ame-o ou deixe-o. Porém, com o tempo, a canção foi ressemantizada pela população. Muitos começaram a associá-la, não apenas à seleção campeã, mas também à manipulação política da ditadura, que usava o futebol como cortina de fumaça diante da tortura e da repressão. Diante dessa ressignificação, em alguns contextos a música foi restringida, porque passou a carregar um duplo sentido crítico, escapando ao controle do regime. A censura musical no Brasil durante a ditadura militar não foi um fenômeno superficial. Ela atingiu desde os compositores mais engajados, como Geraldo Vandré, Chico Buarque e Gonzaguinha, até artistas populares como Raul Seixas e até mesmo hinos nacionalistas como Pra Frente Brasil. O regime temia a música porque ela tinha alcance imediato, penetrava em diferentes classes sociais e podia despertar consciência crítica. As letras, mesmo metafóricas, carregavam uma potência de mobilização que a ditadura buscava sufocar. Muitos artistas foram perseguidos, exilados, tiveram obras recolhidas e carreiras prejudicadas. No entanto, a repressão não conseguiu silenciar completamente a música brasileira. Pelo contrário, a censura acabou estimulando a criatividade, fazendo com que compositores encontrassem formas engenhosas de burlar a vigilância, utilizando metáforas, ironias e duplos sentidos. Hoje, essas músicas permanecem como documentos históricos e símbolos da resistência cultural, que lembram um período em que cantar podia ser um ato de coragem.